Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe. É sempre bom e é sempre com bom ânimo que festejamos mais um aniversário. Já o festejamos, foi no passado dia 19, passada quarta-feira, mas como grande parte de nós não estava presente na quarta-feira, que foi o dia do nosso estudo, da nossa reunião privada, decidimos trazer hoje cá algumas palavras relacionadas com o evento, relacionadas com o aniversário, e também para que todos nós nos possamos aperceber que são 45 anos de trabalho, de canseiras, mas sempre executado com bom ânimo. E é sempre bom, nós gostamos sempre de lembrar que uma das grandes obreiras da existência deste lar é precisamente a nossa querida Virgínia Lucinda Vieira, falta ali o Vieira, Lousado Faria, que é precisamente a nossa mentora, é a mentora do nosso lar. É a nossa Rosa dos Ventos. E nós podemos questionar porquê o nome de Rosa dos Ventos. A nossa irmã, quando permaneceu deste lado da vida, era uma trabalhadora espírita, era uma médium de excelente recurso, confeccionava bastante roupas para a criança e que as doava precisamente àqueles que tinham mais necessidade. Uma enfermidade em 1972 chamou-a precisamente para a casa natural, para o nosso mundo natural, que é o mundo dos espíritos. Em recuperando do outro lado, porque todos nós, como sabemos, quando partimos com uma enfermidade, a enfermidade não vai ser incinerada, nem vai para a cova com o corpo físico, porque ela é pertença do espírito. E então há necessidade do espírito curar as suas enfermidades do outro lado da vida, nos hospitais espirituais. Ou seja, curar a causa da enfermidade. Porque enquanto nós andamos deste lado da vida, apenas vamos curando, tentando curar o efeito, não é? Portanto, que a enfermidade proporciona e que o corpo físico sente. Então, após esse recuperar, encetou precisamente pela sua disposição, pela vontade firme, pelo trabalho exercido deste lado da vida, uma tarefa gigantesca, portanto, de evolucionar e se dedicar a uma causa nobre. A causa nobre foi dar continuidade, precisamente, ao núcleo espírita Rosa dos Ventos, que já existia do outro lado da vida, porque o lar deste lado foi criado precisamente por extensão do outro lado que já existia. Ou seja, quando a nossa irmã reencarnou, o lar espírita Rosa dos Ventos já existia do outro lado da vida. Ela já lá pertencia. E, portanto, quando reencarnou, trouxe o seu compromisso para este lado, para ir edificando em seu próprio lar, onde trabalhava, onde exercitava e fazia reuniões, precisamente de esclarecimento e de auxílio, e proporcionando que logo mais o núcleo espírita Rosa dos Ventos surgisse pela vontade firme de um companheiro, portanto, o nosso amigo, companheiro de ideal,
e que se socorreu precisamente da senhora do lar para resolver, portanto, determinado assunto familiar e depois encetou o estudo da doutrina dos espíritos. E esse companheiro, a quem nós mais tarde viemos a encontrar e nos tornámos amigos e decidimos, portanto, encetar esta viagem da criação, precisamente, do Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, da sua fundação. É uma viagem que aqui era precisamente o frontal da casa onde nós tivemos 32 anos, mais propriamente dito, precisamente neste bocadinho aqui, nesta entrada, que foi construída de raiz, foi pedida autorização precisamente a um familiar para que se desse, portanto, um pequeno quintal que havia ali, portanto, com uma ramada e 2 pereiras que davam muito boas peras, para nós construirmos ali, portanto, a casa espírita. E estivemos aqui nesta casinha 32 anos. Estamos aqui há 13, desde julho de 2010. Então ali nós exercitamos todas as atividades inerentes à doutrina espírita. Foi ali que criámos precisamente amizade, trabalho, tarefas. Foi ali que recebemos muitos irmãos nossos, alguns deles já partidos para o outro lado da vida, outros ainda nos visitam nos dias de hoje, nós estamos cá, mas a maior parte deles já partiu. E é muito interessante que a nossa querida amiga, de 17 de abril de 1955 até 26 de fevereiro de 1956, ela recebeu mensagens psicografadas através de uma entidade, portanto de um espírito, que também era no mundo espiritual conotada precisamente como a Lia. E a Lia era a nossa querida Maria Gonçalves Duarte dos Santos, esse espírito de escola, e deixou um livrinho, precisamente com mensagens, de entidades também trabalhadoras e que fomentaram pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu caráter, a divulgação dos ensinos espíritas no nosso país. É importante que esse amigo que eu virei a conhecer também teve necessidade de recorrer à Dona Virgínia, precisamente devido a uma enfermidade que um dos seus filhotes tinha e que foi curado precisamente na visita ao lar da nossa irmã, porque era perturbado por determinada entidade que procurava tirar algum esforço pelo ódio, precisamente, que tinha para com a criança, porque havia determinada afinidade entre aqueles 2 espíritos. E então foi precisamente numa dessas visitas, numa dessas reuniões, que o jovem, então muito jovem, foi curado. A entidade foi esclarecida, foi orientada, partiu para também curar-se, e o jovem ficou bem, portanto, até à idade de hoje.
Portanto, continua bem, graças a Deus. Então, a partir daí, portanto, esse amigo despertou-lhe a curiosidade de conhecer mais qualquer coisa em relação aos ensinos espíritas, que até então a religião vigente não lhe transmitia as respostas que ele necessitava precisamente para a sua vida, em relação às enfermidades, àquilo que acontecia, e em especial àquilo que acontecia com as pessoas quando partiam para o outro lado da vida. Porque aquilo que lhe diziam, aquilo que me diziam, era precisamente que a gente morria e acabava. Não havia mais nada. E então, a enfermidade do filho fez precisamente despertar nele essa curiosidade. Então, a partir daquele instante, ele começou precisamente a estudar, de tal forma que, a dado momento, ele começou também a criar esse tipo de reuniões esclarecedoras, fazer aquilo que nós chamamos o Evangelho no Lar, mas convidava, portanto, algumas pessoas, alguns amigos, e fazia essas reuniões ao domingo à tarde. Eram reuniões muito interessantes, muito gratificantes. E eu tive a oportunidade de assistir pela primeira vez a uma dessas reuniões. Portanto, que eram executadas ao domingo à tarde. Era muito jovem na altura, tinha 17, 18 anos, e despertou-me imensa curiosidade, porque achei que era algo diferente daquilo que até então, também eu por necessidade, não tinha encontrado. Algo que me esclarecesse sobre aquilo que se passava com a minha pessoa, aquilo que se passava comigo. E passado algum tempo numa dessas reuniões, eu vim a conhecer precisamente a Dona Virgínia, aquela que é hoje a nossa mentora. E depois outras vezes fomos conversando, visitei precisamente no seu próprio lar, assisti a algumas reuniões no seu próprio lar, e era na realidade uma criatura, portanto, dócil, amorosa, de fala agradável, mansa, e que nos cativava precisamente o coração e que nos incentivava à continuidade da busca pelo estudo. Ela sempre dizia àqueles que eram portadores da mediunidade: estudem, porque no estudo está precisamente a principal razão para nós entendermos o que é o Espiritismo. Porque sem estudar, sem ler, sem estudar, portanto, nós não vamos chegar lá. Então há necessidade, na realidade, de estudar. E foi muito gratificante. Portanto, para aqueles que frequentavam aquela reunião, eram, na realidade, portanto, pessoas empenhadas. E grande parte daquelas pessoas vieram logo mais, portanto, a construir o NERV. Todos nós trabalhamos, todos nós. Desde o carregar pedra, o cimento, o tijolo, fomos nós que fizemos os bancos, fomos nós que fizemos a porta, portanto, tudo, fomos nós que fizemos tudo. Os trabalhadores, o grupo, portanto, então, do NERV. Fomos nós. E o mais interessante é que nenhum de nós era da profissão daquilo que, não é? Mas o que é certo é que fizemos e tivemos lá 32 anos. E isso é que é tão interessante. E depois outros companheiros, mais tarde, foram na realidade aparecendo. O caso do Faria, portanto, que está cá, não é do início, mas está cá logo passado algum tempo. Portanto, ainda é dos que continua cá, Manuela, portanto. Entretanto, nós vemos como é um trabalho que requer muita perseverança, muita vontade firme. Mas não basta só a vontade, é preciso nós também querermos despoletar precisamente essa vontade. Eu trouxe hoje para cá, porque grande parte de nós não conhece, vai passar a conhecer, precisamente, nosso irmão Sebastião, portanto é aquele senhor que está ali, e aquela senhora, portanto, é a Leonor, portanto, que é a sua companheira. Portanto, que abriu o seu lar, que era exíguo
era numa salinha muito pequenina, onde nós às vezes estávamos 20 pessoas, e 20 já estava lotado, não é? Muito lotado, que era mesmo exíguo. Tinha um sofazinho, portanto, uma parede que dividia o quarto, e uns estavam, portanto, no quartinho, outros estavam na cozinha, portanto, e era assim, portanto, que reuníamos aí ao sábado à tarde. E era uma festa, não é? Festa no bom sentido, de bom ânimo, não é? Portanto, onde se falava do Evangelho, onde se comunicavam entidades, portanto, já partidas, amigos, conhecidos. Nossa irmã Leonor, portanto, era precisamente médium. O nosso Sebastião já partiu, portanto, há uns anos. E a nossa Leonor ainda está cá. Tivemos há pouco tempo, portanto, a visitamos, portanto, está num lar. Está muito bem, nos seus 87 anos. Era uma pessoa excelente, eram amigos, portanto, extremamente sérios e honestos, com quem nós gostávamos de trabalhar, e mantivemos sempre ótimas relações. Nosso irmão Sebastião sofreu uma enfermidade, portanto, foi presidente até 1994, de 78 até 1994, depois afastou-se devido a determinada enfermidade, que o levou mais tarde, portanto, à partida, e a partir de 94, portanto, eu assumi precisamente a presidência, portanto, até hoje. Portanto, já lá vão também alguns anos. Qualquer dia é preciso a renovação também, não é? Portanto, se faz necessário. Então vejamos que foram estes nossos amigos, portanto, que deram, por assim dizer, início, portanto, ao NERV. Isto estávamos mais ou menos, éramos vizinhos, porta com porta, mas o que é certo é que sabia, portanto, que iam algumas visitas ao domingo à tarde, mas não sabia o que é que se lá passava. E alguém um dia me disse, portanto, que para o meu problema talvez eu o resolvesse lá, portanto, que tinha um vizinho à porta, fazia uma reuniões, portanto, relacionadas com a doutrina dos espíritos, eu assim, eu desconheço, mas é seu vizinho, mora mesmo porta com porta. Eu disse, pois eu não sei. E, no entanto, nós éramos amigos, já, não é? Eu um dia perguntei-lhe, e assim, sim, esteja à vontade, ao domingo à tarde, portanto, o Zé António está à vontade, portanto, vem. Então, lá fui eu, o Zé António, portanto, e a Manuela, portanto, na altura nós namorávamos, não é? Portanto, nós lá fomos. Não fomos ao cinema, fomos a vir uma aula, portanto, relacionada com a doutrina espírita. E a partir dali, portanto, nós fomos e ficámos, portanto, até hoje. E, portanto, é muito interessante, porque às vezes nos perguntam assim, quando às vezes vem alguém, portanto, e nos busca, nós pensamos que vimos cá resolver os nossos problemas. Mas quando nós começamos a falar dos ensinos espíritas, o porquê das questões, o porquê do problema, o porquê das enfermidades, a pessoa começa a entender, não é? Que afinal nós vamos aprendendo a entender qual é a razão do problema. E eu digo muitas vezes que ainda hoje ando a tentar resolver o meu problema. Porque faz-me lembrar a outra circunstância. É quando alguém, portanto, é médium, diz assim, mas eu procuro esclarecer aquela entidade que está refletindo o ódio, portanto, a falta de conhecimento, a falta de lucidez, portanto, para que ele possa prosseguir a jornada. Quando ele for esclarecido, ele vai prosseguir a jornada. Mas aquele vai e depois vem outro, na mesma necessidade. Então nós continuamos a tentar resolver o problema, não é? Então vai um, mas vem outro. Vão dois e depois vem três. Portanto, porquê? Porque a finalidade é precisamente essa. Quando nós nos dedicamos, portanto, ao estudo, ao entendimento de qual é a finalidade dos ensinos espíritas, a gente diz assim, afinal eu ainda hoje estou a tentar resolver o meu problema. Não é? Que não é problema. Apenas temos situações, portanto, para resolver. E vamos resolvendo, à medida que os vamos entendendo, nós vamos resolvendo. Então é assim, portanto, que a dada altura eu perguntei ao companheiro se haviam livros. Não é? Portanto, ele disse, sim, sim. Tem aqui este eu empresto, que era o livro dos Espíritos. Não, mas eu quero adquirir, não.
Nós vamos pedir, portanto, quando chegarem, nós depois adquirir o livro. Então eu li o livro dos Espíritos emprestado. E foi muito gratificante, porque eram 1019 perguntas, 1019 respostas, que me responderam a muitas coisas que até então eu desconhecia. Mas o mais interessante é que, a dada altura, numa daquelas reuniões, eu conheci, portanto, uma entidade espiritual. Essa entidade se chamava Francisco Lucas. Eu nunca conheci o senhor. Já tinha partido há uns anos. Conhecia a família, portanto, que morava relativamente perto. Mas o senhor eu nunca o tinha visto. Nunca o conheci. E aquele senhor, a primeira vez que eu o ouvi, ele questionou, portanto, meu rapaz, assim, o que é que te traz cá? Eu nem sabia como devia falar, portanto, era das primeiras vezes que eu estava ali a assistir. E alguém me disse, pode tratar por irmão Lucas, que é o nosso amigo, portanto, é o mentor espiritual, portanto, é o espírito guia, portanto, da nossa Leonor. Muito bem. Então, eu fui dizendo, sinto algumas perturbações aqui na zona cardíaca, portanto, que me afligem, parece que estão ali a mexer, portanto, sim. Então, o que é que o amigo faz? Qual é o desporto que você sabia? Ele já sabia perfeitamente, não é? Qual é o desporto que você... Disse, olha, eu gosto muito de dar ao pedal, portanto, o meu desporto favorito é a bicicleta. Dizer, pois é, meu filho, mas desta vez a sua bicicleta vai ser outra. Desta vez não há bicicleta para ninguém. Eu disse, como assim? Disse, o senhor, mas ele falava assim todo, não é? O senhor, portanto, desta vez não vai ter bicicleta nenhuma. Vai ter outro veículo. Vai ter outra bicicleta para pedalar. E a bicicleta chama-se precisamente Doutrina Espírita. Muito bem. Então, a partir daquele dia, eu comecei a adotar precisamente aquele desporto, não é? Porque até hoje vimos falando, precisamente, à sexta-feira, ao longo de 45 anos, com outros companheiros. Portanto, uns estão cá, outros não estão. Até que decidimos, pela exiguidade, portanto, da casa, depois, numa outra dependência, portanto, que se deu de vaga, nós moldámos. Era uma sala maior, portanto, dentro da mesma casa, e começámos a reunir ali, precisamente, ao domingo à tarde. Até construirmos a dita casinha, que foi onde tivemos, precisamente, durante 32 anos. Então, quando fizemos a escritura, foi em 1978. Mas nós já nos reuníamos, não é? Desde 1970. O que quer dizer, portanto, que o grupo não tem, precisamente, 45 anos, já tem mais alguns. Não é? Portanto, mas nós contamos só a escritura que foi feita no dia 19 de abril de 1978. Nós tínhamos marcado a escritura para o dia 18, que era precisamente para coincidir com a data da edição do Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 1857, com 501 perguntas e 501 respostas. Porque a segunda edição só foi editada depois em 1860, com precisamente tal e qual como ele se encontra agora ao Livro dos Espíritos. Então, foi muito gratificante. E sempre eu tive um respeito enorme pelos benfeitores espirituais, pelos seus conselhos, porque sempre eles nos trouxeram orientações, desde esse período. De tal forma que nós temos compilado, portanto, essas mensagens, algumas, portanto, já em livros, temos 6 livros, que fazem parte do espólio do Nervo, com todas aquelas comunicações ao longo destes anos. Há alguns, na altura não havia computador, havia máquina de escrever, e nós nos entretínhamos nas horas livres, portanto, a datilografar as mensagens que depois encadernámos e colocámos em livro, faz parte precisamente do nosso espólio. Mas ainda há mensagens que ainda não foram datilografadas.
pela falta de tempo. Não é? Portanto, porque começamos a estar mais ocupados, não é? Não quer dizer que então estávamos desocupados. Não. Mas ainda faltam, precisamente, catalogar, portanto, compilar algumas dessas mensagens. Então foi muito gratificante. E ainda hoje nós continuamos a tomar nota, a tomar apontamentos, a gravar precisamente as comunicações daqueles que vêm precisamente nos dias adequados para nos trazerem conselhos, orientações, para que nós possamos continuar trabalhando de forma simples, tal e qual como os Espíritos o recomendam, para todos nós. A simplicidade, que é fundamental, precisamente no percurso que nós temos que caminhar no âmbito da doutrina espírita. Então, já falámos sobre este assunto, também já falámos sobre este. Então, o Centro Espírita, portanto, para nós, àquela época, portanto, tinha 2 objetivos principais. Portanto, o cultural, tendo como finalidade o desenvolvimento de estudos teóricos e práticos da doutrina espírita, para criar nos frequentadores uma ideia clara e lúcida dos princípios doutrinários, incluindo aquilo que nós chamamos a fé raciocinada, que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, segundo no dizer, portanto, de Kardec. E isto é fundamental, portanto, para todos nós. A força do Espiritismo está precisamente naquilo que ele é, naquilo que ele contém, na sua própria finalidade. E depois o outro princípio, que é o ético, que tem por fim reeducar a criatura, pregando a moral cristã, descortinando uma nova perspectiva no relacionamento social e a possibilidade do desenvolvimento moral. É verdade. Ou educação moral. Se nós repararmos, nós necessitamos hoje, mais do que nunca, de educação. Tudo quanto gira à volta do mundo, as circunstâncias que nós estamos a viver, as quesílias, os ódios, os dissabores, as enfermidades, as guerras, o ódio, tudo tem um resumo a uma simples palavra: falta de educação. Educação moral e educação intelectual, que leva às circunstâncias que nós estamos a viver, aos nossos desarranjos psíquicos. A falta de educação leva-nos a todos esses dissabores, porque jamais hoje se educa. Se nós repararmos hoje, portanto, os pais em seus lares têm dificuldade em educar os filhos, em chamá-los à atenção. Os filhos hoje, as crianças de hoje, 10, 11, 12 anos, são adultos, já são adultos. A sua linguagem é de um adulto, portanto, há 30, 40 anos atrás. Nós dizemos que é moderno. Pela linguagem, muitas vezes, chula, que cada um, portanto, utiliza. Crianças de 10 anos, 12 anos. Para com os mais idosos, para com os pais em casa. Então, isso é um reflexo. Os nossos lares, grande parte dos nossos lares, são o reflexo daquilo que acontece, portanto, na rua, nas escolas, nos infantários. É verdade. Custa-nos dizer isso, mas é verdade. É aquilo que nós vemos, é a circunstância que todos nós vemos. Se repararmos bem, hoje em dia a maldade se chama de bem. Vamos refletir nisso. Hoje nós já ouvimos a maldade dizer que aquilo que é bem, que é bonito. E se vimos uma criança mal educada, portanto nós, se calhar é uma criança cristal. Porquê? Porque sabe dizer palavrão. A criança cristal é um espírito evoluído. Não tem nada a ver, portanto, com o palavrão. Não tem nada a ver com a falta de educação. Então, hoje em dia, há déficit de amor nos nossos lares. Há
falta de ética, muitas vezes, nos nossos lares. Então vemos que a casa espírita deve ser, acima de tudo, e como nos nossos lares, escola bendita de almas. Os nossos lares são escolas de almas, tanto quanto o centro espírita, por extensão dos nossos lares. Não é o acaso que os pais são pais e vão receber os filhos, que logo mais vão crescer, vão se desenvolver, vão chegar a adultos e também vão ser pais. Não é o acaso. Agasalha em si os corações aflitos pelos vendavais das paixões. Todos nós trazemos equívocos. Todos nós trazemos esses equívocos do nosso passado, quando nascemos para este lado da vida. E temos ligação com aqueles que nos vão receber, que é o pai, que é a mãe. Se vamos nascer naquele lar, é porque nós temos afinidade, tanto com aquele lar. Ninguém nasce num lar trocado, num lar errado. Eu não devia ter nascido nesse lar, se calhar devia ter nascido no fim da rua, portanto, naquele lar mais... Não. Nós nascemos no lar, precisamente, que temos que nascer. Vamos ser filhos de quem temos que ser. E não fazer de conta. Essa é que é a razão. E depois é um celeiro de amor e de esperança. É assim que deve ser o lar. Então vejamos, na noite das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Estamos em pleno século XXI. E ainda ouvimos muitas vezes dizer assim, não, já tanta gente morreu, tanta gente já morreu e nunca ninguém veio cá dizer nada. Não é isso que a gente ouve? E será que nós procuramos se alguém veio dizer? Aquilo que está a dizer que nunca cá veio dizer, mas até nós questionamos. Mas por acaso já procurou saber se alguém veio dizer ou não? Não, estou empatado com isso, não vou perder tempo com isso. Pois é. Entretanto, quando chegarmos do outro lado, a gente depois põe a mão na cabeça. Diz, tive tantas oportunidades, mas não quis saber, porque não escutei. Mas o que é que eu fiz de errado para o comportamento do meu filho, da minha filha ser assim? O que é que eu fiz de errado? Também ouvimos muitas vezes isso. Então, tudo requer a nossa atenção. Sabermos quem somos, sabermos porque existimos, sabermos porque é que sofremos, sabermos porque é que morremos. Então, isso é fundamental nós sabermos. Nós temos mais alguma coisa do que os nossos irmãos inferiores. Portanto, comem e dormem. Não se passa mais nada. Nós temos mais qualquer coisa. Nós já conseguimos raciocinar. Já temos o pensamento, portanto, contínuo. Em relação, portanto, aos nossos irmãos inferiores. Então a nossa vida já não é só, portanto, comer e dormir e procriar. Não é mais qualquer coisa. Tem outra finalidade a nossa vida. E todos nós devemos entender isso. Todos nós, sem exceção. Os nossos lares e a casa espírita funcionam, tem outro fator, como hospital. Nós vivemos, todos nós, o nosso mundo é considerado um mundo de provas e expiações. Então é um mundo hospital. O nosso mundo é um mundo hospital. Por quê? Porque é onde se encontram os enfermos, onde se encontram os doentes. Se nós não fôssemos enfermos, nós, por certo, estávamos a habitar noutro lugar, noutro mundo. Noutros lugares. Como afirmou Jesus. Na casa do meu Pai, e nosso Pai, e vosso, Ele tem muitas moradas. Então há moradas superiores à nossa, portanto há semelhante à nossa, há inferiores à nossa. Estamos a falar dos mundos que recebem formas como a nossa, formas físicas. Mas depois há os chamados mundos intermediários. São aqueles que são invisíveis aos nossos olhos, que
que são as habitações dos espíritos, onde estão plantadas as colónias espirituais, que não são físicas, são fluídicas, criadas pelo pensamento, pela vontade, firme em continuarem a ajudar, quando partem para o outro lado, as mesmas tarefas que desempenhavam deste lado, eles continuam do outro lado pela aspiração, executando do outro lado da vida. E aperfeiçoam-se. Então vejamos. Recebem enfermos de toda a procedência, sem lhes inquirir a doença, sem lhes exigir a apresentação de carteira de saúde com os antecedentes da moléstia. Quando alguém entra àquela porta, nós não perguntamos, portanto, qual é o tipo de doença, onde foi o catálogo que foi buscar a doença, portanto, não é? Portanto, se é branco, portanto, se é amarelo, se é vermelho, se é negro, portanto, não se preocupa com isso. Portanto, o hospital recebe toda a mescla, portanto, daqueles que no nosso lar é a mesma coisa. Quando nós recebemos os filhos, não é? A gente não vai questionar, portanto, mas ele traz a enfermidade, não é? Mas porquê? Então, mas nós dizemos logo, mas porquê a mim? Portanto, então, mas uma criança, portanto, o que é que ela fez? Portanto, Deus é mau, Deus é vingativo, não é? Porque me deu um filho doente. Não tem nada a ver com Deus. Nada, absolutamente. Deus, na sua misericórdia, permitiu, deu-lhe a oportunidade para que ele nascesse. Para que possa, precisamente, libertar-se de algo, portanto, que ontem nós, de forma menos correta, portanto, executámos. E hoje temos, não é? Portanto, a tarefa, precisamente, em novo lar, portanto, de prosseguirmos, avançando, caminhando um pouco mais, em busca, portanto, desse sol que nós necessitamos para nós, esse sol da saúde que nós necessitamos para nós, esse sol da educação que todos nós necessitamos, seres humanos. Nós somos criados no seio de Deus, somos criados na luz. Então, logo mais, nós somos luz. Então, porquê é que vivemos em trevas? Pelos equívocos que nós, ao longo da nossa caminhada, vamos adquirindo para todos nós. Então, nós fomos criados na treva, fomos criados na luz. Se somos centelhas divinas, criados à semelhança, portanto, de Deus, não em físico, porque Deus não é físico, em espírito. Então, nós somos criados na luz. Os nossos erros, as nossas angústias, os nossos equívocos, portanto, são precisamente onde está o nosso, não é? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, são precisamente criados precisamente por nós, os nossos desentendimentos. E depois nós afirmamos, dizemos assim, mas se Deus existisse, ele acabava com a guerra. Deve de andar distraído. Pois. E então aquele que proporciona a guerra anda o quê? Anda lúcido. Quem é que proporciona a guerra? É Deus ou é o ser humano? É o ser humano, é o homem. Então quem é que anda distraído? Já imaginámos qualquer um de nós, portanto, viver na sua casa, portanto, e o vizinho dizer assim, olha, desculpe lá, mas esse tapete é meu. O tapete que a gente normalmente tem à entrada da porta, não é? Ele não tem, e a gente tem. E depois a gente chega no outro dia de manhã, vê o nosso tapete na entrada da porta do vizinho, diz assim, então, mas este tapete é meu. Não é? Como é que nós ficamos? Satisfeitos, não é? Vamos rir, não é? Satisfeitos, não é? Ou então não queremos contente assim, olha, faça bom proveito o tapete, eu vou comprar outro, porque tem esse, tem lá mais. Mas normalmente nós não fazemos isso, assim, faz favor, quero o tapete no sítio. Não é? É verdade, o tapete era nosso, não é? Então muitas vezes é assim que acontece. Eu estou no meu lar, não é? Mas estou sempre, portanto, a ver, portanto, o que é que o outro tem que eu posso ter, portanto, como é que eu posso aumentar? Será que eu posso... Tenho um quarto. Pegado a esta parede, tem outro quarto. Assim, como é que eu posso fazer para empurrar para lá a parede, portanto, eu vou ganhar mais 20 centímetros, portanto, ali ao vizinho, portanto, eu vou empurrar a ver se a coisa, a ver se pega. Não pega, não é? Mas normalmente nós fazemos isso. Queremos assim, mais um bocadinho. Depois, a procurar mais, depois mais um bocadinho. Isso proporciona, não é? Portanto, o egoísmo nos proporciona isso. A gente querer o que está na casa do outro. É isso.
E depois nós vamos atrapalhando, portanto, a nossa forma de estar. E depois, como não conseguimos resolver essas questiúnculas, portanto, deste lado da vida, nós vamos partir e o nosso espírito, portanto, leva tudo agregado consigo, não é? Para o outro lado, para tentar resolver as coisas. Mas ele não vai resolver lá nada. Vai ter que voltar, precisamente, depois para se tentar, portanto, conciliar, não é? Dentro do mesmo contexto, se calhar com aqueles, portanto, a quem ontem, portanto, entraram em quesílias e hoje até vêm no mesmo lado, portanto, para chegarem a consenso. A lei é sábia, portanto, e justa. Então, o centro espírita também é um templo. Tanto quanto os nossos lares também são templos de Deus. Onde escutamos os soluços da inquietude e atende ao pranto das ansiedades refletidos na alma. É uma célula viva e pulsante onde se forjam os caráteres sobre a ação enérgica do bem e do conhecimento. Então, vejamos qual é a finalidade do lar. Moldar o caráter de cada um dos que lá está. Pais, filhos, avós, moldar. Nos adaptarmos uns aos outros. Na maior honestidade e no maior respeito. Mas também funciona como escola. Porquê? Porque ensina as diretrizes da vida feliz, acenando com os triunfos após o curso rigoroso da autoelevação. Então, nosso lar também é escola. Como aqui também funciona precisamente como escola. Onde nós observamos as diretrizes dos ensinos espíritas. Já falámos há instantes de alguns, estamos falando, portanto, de alguns que elas nos proporcionam. Portanto, não se restringindo às tarefas singelas entre paredes, torna-se núcleo de amor, como nos nossos lares. Quando a execução é executada dentro dos nossos lares, nós saímos para a rua e vamos ter, precisamente, formas de comportamento por onde passamos em relação àquilo que observamos no nosso lar. Quando os nossos pais, pelo exemplo assim, meus filhos, vocês têm que ser exemplos na rua, no convívio com aqueles, portanto, com quem se vão cruzar. Nos professores, na escola, estarem atentos, serem educados, cumprirem com as obrigações, porque é uma tarefa deles e a vossa. Atendendo à nudez, à dor, multiplicando os braços de Jesus, a ação abençoada do auxílio e distribuindo a bondade sem preconceito. Então todos nós somos a extensão. Jesus obra precisamente com os nossos braços. Obra no aspecto de trabalhar, com os nossos braços. Ele caminha precisamente com as nossas pernas. Ele observa e vê com os nossos olhos. Então nós somos a extensão, não é? Também, precisamente, de Deus, como co-criadores, portanto, com Deus. Somos a extensão de Deus. Somos nós, os grandes obreiros, de tudo quanto acontece. Então Ele espera o melhor de nós, em todas estas fases. Mas ainda o nosso lar espírita é educandário, tanto quanto os nossos lares, em que a instrução se alarga pelos hábitos educativos a fim de produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade, capacitando-se como cidadãos para a vida. Então, é educandar. Então nós vivemos numa escola, vivemos num hospital e vivemos ainda num educandar. Então nós somos ainda como crianças vivendo, portanto, não é? No educandar. Estamos dando os primeiros passos, precisamente, no nosso progresso, na nossa evolução. Somos ainda muito jovens. No entanto, nós já somos espíritos militares. Mas somos jovens a dar os primeiros passos para nos enriquecermos de conhecimento, de valores éticos e morais. Somos muito jovens. Mas como espíritos somos muito velhos. Estão a fazer entender?
nós só nos vamos tornar, portanto, anciãos, espíritos sábios, não é? Quando nós conseguirmos, precisamente, entender qual é a nossa finalidade, à face da Terra. Quando entendermos qual é a finalidade das nossas vidas à face da Terra. E o que é que representam as nossas vidas para aqueles com quem nós nos cruzamos, com quem nós convivemos. Porque todos nós progredimos, entrelaçados uns nos outros, dando mãos uns aos outros, queridos amigos. Porque sozinhos, ninguém vai a lado algum. Todos nós, para progredirmos, para evoluirmos, embora a caminhada seja individual, nós temos que progredir, portanto, de uma forma coletiva, ou seja, dando as mãos e nos ajudando uns aos outros. É ainda uma oficina. O nosso mundo, o nosso lar é uma oficina onde se trabalham os sentimentos. Notem bem, trabalhar os sentimentos, colocá-los lá no nosso ambiente. E modelam os valores éticos ao peso do sofrimento e da renovação nas diretrizes que a caridade propõe como método curativo e elevado. Vamos deixar ao discernimento, portanto, de cada um. Cada um vai, não é? É ainda o local ideal para onde devem convergir as aspirações, as necessidades, os problemas e objetivos de ordem espírita, a fim de serem examinados e bem conduzidos. Tanto no lar onde nós nos encontramos, como, na realidade, nos nossos lares. E é ainda o lugar onde se caldeiam os sentimentos, auxiliando os seus membros a tolerarem reciprocamente, se amando. Que é a parte mais difícil, não é? É nós nos amarmos. Como recomenda Jesus, amai-vos uns aos outros. E Kardec recomenda, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Primeiro ele diz para nós nos amarmos. E depois ele diz, recomenda para nós nos instruirmos. Ora, se é para nós nos instruirmos, vamos nos instruirmos através de quê? Com quê? Através do estudo. Conhecendo precisamente aquilo que ele, Kardec, trouxe para todos nós. É a célula ideal para plasmar a comunidade de homens felizes do amanhã, oferecendo o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem, tanto quanto nos nossos lares. A casa espírita é a extensão do nosso lar, tanto quanto o nosso lar é a extensão da casa espírita. Porque ninguém é espírita só dentro do centro espírita. Nós somos espíritas também fora do centro espírita. E está a tarefa grandiosa, precisamente, não só pelo estudo, não só pela vontade, mas também pela prática. Porque há necessidade de nós praticarmos aquilo que nós falamos. Porque aí é que está, aí é que é o valor maior e é fundamental. Nós, precisamente, entendermos isso. Então devemos honrar-lhe as estruturas doutrinárias com a nossa presença e a ação nas aulas que a casa oferece nos dias de semana. É dever que todo espírita se deve impor a benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta da ignorância, nos diz Jean Cleophas. Então formámos uma grande família, na sublime família universal, uma equipa de espíritos afins, vinculados uns aos outros. Desde que fomos gerados pelo Excelso Pai, temos vindo a trabalhar sobre nossos contributos de sofrimento, cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilares de segurança para as mais expressivas construções, nos afirma Joana de Ângeles. Não esqueçamos que o nosso guia e modelo continua a ser Jesus. Se ele é guia, nós temos que seguir precisamente as pegadas desse guia. Se ele é modelo, então nós temos precisamente que fazer o quê? Nós temos que nos tornarmos modelo. A qualquer ataque que nos possam dirigir o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. Portanto, qualquer coisa que nos possa precisamente tentar perturbar, mantenhamos o silêncio, que é fundamental para continuarmos as nossas atividades.
A cada um de nós cabe a tarefa de servir sem pretensão. Como a seara é dele, a ele compete decidir e dirigir, que é Jesus. Aqueles que sentirem a sua musicalidade, a palavra incutida no coração, reúnam-se para estudar e debater temas oportunos, formulando conotações atuais, a fim de saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprios nos incluímos. Entretanto, nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, a incompreensão, a intolerância, a inveja, a ingratidão, quem sabe a cruz. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã. Tudo quanto adiemos agora aparecerá depois, complicado sobre o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor do não resgatado, nos afirma Joana de Ângeles. Sempre que não seja possível, façamos o bem. Possamos agir sem reagir. Erradiquemos a mentira das nossas vidas a fim de que não nos tornarmos a verdade adiada. Lembremos-nos da mensagem do Mestre, a cada um segundo suas obras. Queridos amigos, a doutrina espírita, esse sol vigoroso da vida com entusiasmo e amor, conduzindo as almas ao Pai da aventura inefável e indescritível e da felicidade perene que não tem fim, nos afirma, portanto, Lins de Vasconcelos. Este dia de aniversário, onde nos entregamos ao trabalho com alegria e entrega à nobre causa do Espiritismo, possa representar para as nossas vidas um momento de libertação das amarras que ainda possam restringir nossos passos mais firmes. Todos aqueles que se encontrarão, e por certo quantos possam chegar, sem exceção, são necessários a fim de que o progresso individual de cada um possa refletir-se na evolução do mundo-escola em que habitamos. Que um sentimento de gratidão possa elevar-se de nossas mentes em agradecimento à nossa querida mentora, Dona Virgínia, e aos queridos companheiros que orientam o NERV. Confiemos em Jesus, nos entregando ao abençoado trabalho do bem, continuando a edificar a casa sobre a rocha, alicerçada na prática da caridade, do amor ao próximo. Que o NERV possa continuar a ser o lar de acolhimento fraterno, saudável, liberto de preconceitos mesquinhos, onde aqueles que a buscam nela encontrem o refrigério do amor, do esclarecimento fraterno, onde a luz se faça a fim de dissipar as trevas das nossas inquietações. Então, queridos amigos, procuramos refletir um pouco ao longo deste período, portanto, de 45 anos, a tarefa, portanto, o empenho para que tudo quanto nós somos convidados a realizar, portanto, se tivesse realizado. E só foi possível através do empenho, portanto, daquele grupo, portanto, que formou a associação, e ao longo dos anos, portanto, se foi renovando. E foram incutidos naqueles que foram aparecendo, naqueles que foram precisamente dando continuidade, trabalharem dentro do mesmo âmbito, dentro da mesma bitola, portanto, com seriedade, com honestidade, com equilíbrio, na maior humildade, na maior simplicidade, porque só assim, e seguindo na realidade, portanto, os preceitos de Kardec, porque é fundamental, precisamente, nós seguirmos aquilo que o codificador trouxe para nós, como ensino. Gostaria de deixar ficar, em homenagem aos companheiros, em especial a esse companheiro, amigo, portanto, e que, por si só, portanto, deu início a esta tarefa gigantesca, há pouco tempo, buscando, portanto, em meus arquivos, encontrei algo, portanto, que ele houvera escrito, precisamente, em 2001, precisamente, portanto, 3 anos antes da sua partida,
É um texto muito interessante, que eu achei muito bonito para passar aqui, portanto, e para nós lermos aqui, em homenagem precisamente a esse amigo, e que ele deu o título Florir da Vida. Então diz assim: aqui se inicia e certa força do pensamento que dirige a vontade sem lentidão. A sábia natureza limitou nossas percepções e nossas sensações. É de grau a degrau que ela nos conduz no caminho do saber. O ser sobe um a um os degraus da escadaria gigantesca que conduz a Deus. O homem ainda desconhece este tão belo e maravilhoso pensamento que ilumina a própria alma, pelo amor, pela caridade e pelo perdão, para que nos sintamos livres de voar como a mariposa sobre as flores. Daí vêm todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus nunca recusou o seu socorro, nem sua luz à raça humana, a povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade por irradiações sucessivas, à medida que o nosso entendimento se torna mais apto para assimilá-las. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que, à vista dos sofrimentos de alguns, perturba e altera a serenidade dos outros. Trabalhar com sentimento eleva, visando a um fim útil e generoso. É ainda orar. O trabalho é a pressa ativa dessas multidões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. A vida do homem, de bem, é uma prece contínua, uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. A grandeza do espírito humano não consiste somente no conhecimento. Está também no ideal elevado. Não foi a ciência, e sim o sentimento, a fé e o entusiasmo que fizeram Joana d'Arc e todas as suas epopeias da história. Os enviados do alto, os grandes predestinados, os médiuns videntes e os profetas não escolheram por móvel a ciência, escolheram a crença na vida verdadeira. Eles vieram para mostrar o caminho que conduz a Deus. A flor abre as carícias do sol e das lágrimas do rocio, de igual modo as almas se expandem sob a influência radiosa da grande natureza, sob essas poderosas impressões. Tudo nela se comove e vibra. Ela ora e sua prece é um grito de reconhecimento e de amor. Da prece passa à contemplação. Essa forma superior de pensamento, onde se infunde misteriosamente em nosso interior o sentido divino da obra universal. Mas a contemplação não basta. A verdadeira vida é a ação. A lei nos impõe a luta e a provação. Somente por elas se adquire méritos. Nossas tarefas cotidianas nos absorvem, nos retêm longe das fontes puras do pensamento. Nas horas de hesitação, volta-se para a natureza, que é a grande inspiradora. Sobre os céus, sobre os véus misteriosos, Deus fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo, os astros que o povoam e que são estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via a que teu destino te conduz. Só então se compreende a verdade destas grandes palavras. O ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. A contemplação e a meditação provocam o despertar das faculdades psíquicas e, por elas, todo o mundo invisível se abre à nossa percepção. Prossegue tua carreira, terra que eu amo. Muitas vezes, já meu espírito sorveu em teus elementos as formas necessárias à sua evolução. Durante séculos, ignorante e bárbaro, percorri teus caminhos.
tuas florestas. Voguei sobre teus oceanos, nada sabendo das coisas essenciais, nem no fim a atingir. Os dias, as horas, os anos e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem porque o seu fim é o voltar ao princípio. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino. Os ventos voltam de novo pelas mesmas órbitas para as cavernas misteriosas de onde procedem. Eis o mistério da vida para ser compreendida. A mensagem para todos nós é esta: é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, por mais que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. Onde estás? Em que céus profundos, misteriosos, tu te escondes? Quantas almas acreditam que para te encontrar bastaria deixar a terra? Mas tu te conservas no mundo espiritual, quanto no mundo terrestre, invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Por toda a parte vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó meu Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, eu te ofereço meus labores e minhas aspirações, que elas subam a ti qualquer um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques, onde tudo o que respira e vive é a mensagem de Deus. Sebastião Pinto de Castro, 3 de janeiro de 2001. Que Jesus nos abençoe e que possamos continuar alegres, felizes pelos 45 anos e que logo mais nós possamos festejar outros 45, provavelmente com amigos mais jovens, não é? E provavelmente nós observando de outro plano, se nos for possível e permitido, essa festa tão agradável para os nossos corações. Então, bem-aja aos queridos amigos da primeira hora, aqueles que deram início, precisamente, ao Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, à nossa querida mentora, ao nosso amigo Sebastião, que foi o grande obreiro, precisamente, dessa tarefa. Nós chegámos depois, viemos dar, precisamente, continuidade, viemos dar seguimento. E logo mais viram outros, precisamente, continuar essa tarefa, não é? Portanto, com outro ânimo, portanto, mais jovem, mais alegre, mais viçoso, não é? Que há necessidade, mas sempre caminhando para nos encontrarmos com Jesus, caminhando na direção de Deus. Então, muita paz para todos e muita saúde. Vamos então fazer a nossa oração de encerramento para irmos aos passos. Então, quem quiser encerrar os olhos, pode fazê-lo. Quem não quiser, pode manter os olhos abertos. E vamos então elevar os nossos pensamentos ao Pai amantíssimo, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso guia, nosso modelo. Que parta de nós um sentimento de reconhecimento, um sentimento de gratidão, por nos encontrarmos aqui neste lar, nesta escola, neste hospital, nesta oficina, neste laboratório, mas também neste lar, neste cadinho abençoado, onde nós caldeamos os nossos sentimentos, procurando uniformizá-los, para que eles se tornem compatíveis, precisamente com as forças do bem, com as harmonias do espaço, com a música celestial, que os nossos ouvidos possam tornar-se sensíveis para essas melodias que são trazidas pelos imortais para os nossos corações, para que assim possamos viver em paz, em harmonia, em saúde, em equilíbrio, porque só angariaremos a paz quando formos paz. No entanto, não nos sentirmos cansados de rogar pela mesma, mas sempre que o possamos fazer, possamos dizer: eu sou a paz. Permita, Jesus, porque
que por onde passe eu possa tornar-me paz, eu possa ser a paz e possa assim contribuir, Senhor, por extensão com os teus braços, com as tuas pernas, com o teu olhar. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as nossas tarefas e que todos aqueles que se encontram presentes, encarnados e desencarnados, possam receber a luz do amparo, da orientação, do esclarecimento. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus.